Pessoal que está entrando, me diga se dá para ouvir bem, por favor. Manda um joinha, alguma coisa assim. Please. Oi, Camila. Boa tarde. Caroline também entrou. Dá para me ouvir bem? Esperando a Camila chegar. A outra Camila. Ai, que bom. Olá. Camila entrou. Boa tarde, Carlos. Carlos, solicita aí, por favor. Eu acho que você que tem que solicitar. Deixa eu ver. Solicitações. Eu acho que eu mandei aí, cá, ver se... Ah, foi. E aí? Aquela que fica feliz de conseguir. Aquela pessoa muito madura. Consegui, que legal. Oi, Gui. Tá baixo esse som. Tá baixo? Eu perguntei, pessoal, falou que tá me ouvindo bem. Não, deve ser o meu telefone. Eu tô sem fone porque eu botei aqui pra carregar, que eu tô com medo de cair. Gente, eu esqueci de pôr pra carregar. Ups. Agora que eu me dei conta que a gente não avisou, assim, a gente não lembrou as meninas, né? Mas, enfim, vamos ver se alguém aparece. Verdade, eu coloquei agora há pouco que ia ter live, porque a gente esqueceu, né? A gente pôs durante a semana, depois esqueceu de avisar. Eu não botei nada, nem assim, você sabe, eu tô ótimo. Depois agora há pouco que eu lembrei, falei, gente. Bom, podemos ir, né? Acho que a gente vai falando. Você lembra quantas vagas? Live das baterias fracas. Temos três vagas. 3 vagas? É, 2 no G1 e uma no G2. Eu já tinha esquecido. Mas eu tenho licença poética para esquecer, você já sabe. Ah, eu sei. Você tá tudo certo. Ai, meu Deus. Calma aí. Bom, acho que a gente pode... Eu sou convidada, tá? Não, a gente pode, tipo assim, começar e aí vamos ver se as meninas chegam em algum momento. Algumas falaram que vinham, né, e tal. Mas acho que a gente vai tocando o barco aqui, por enquanto. Não sei por onde começamos. Tem um pessoal aqui que está chegando, né? A live, na verdade, é sobre... É para contar um pouco da nossa supervisão, dos nossos grupos de supervisão. E eu fiquei pensando, acho que a gente nunca fez assim uma live desse tipo. Não sei, acho que a gente fez algumas temas, mas não me lembro da gente ter feito assim, contando um pouco sobre os grupos, sobre como que funciona e tal. O Vitor do Instituto Labelle entrou, Que honra. na algo. Tem a ver com faz um print da tela. Hã? Legal. Eu acho que a gente nunca fez live falando especificamente dos grupos de supervisão. É que aquilo que a gente fala, a gente devia gravar as nossas conversas. Aí a gente Conversar aqui. A gente não grava. Né, conversar por aqui, porque aí, né, já fica tudo guardadinho, porque tem bastante assunto interessante. Aí a gente tem conversado bastante sobre os grupos, né, sobre os rumos que a coisa vem tomando, sobre o que a gente tem muita clareza do que a gente deseja para os grupos, o que isso significa nas nossas vidas, o que isso significa enquanto estratégia mesmo de formação de pessoas para trabalhar com psicoterapia, né? Sim. E o quanto a gente tem, eu acho que um pouco a gente falou disso ontem, né? O quanto a gente tem tido a felicidade de observar concretamente os resultados de uma escolha muito clara que a gente tem feito e que também tem um pouco a ver com aquilo que você comentou ontem, né? Embora sejamos diferentes, a gente tem essa visão, né, da clínica muito convergente, né? E o quanto a gente tem
observado os frutos desse trabalho comprometido, vou usar de novo aquela palavrinha, de, sei lá, 2 anos, né? Então, eu acho que a gente não chegou a fazer uma live falando especificamente disso, mas bora, né? Vamos aí. 1 ano e meio depois, bora fazer. É que a gente está sempre refletindo, né, e falando, conversando entre nós sobre esse assunto, que a gente acaba não expondo essas reflexões, né? E eu acho que tem bastante ganho Coisa, para quem, para quem tá do outro lado. observar. É isso aí. É assim, né, Cal? A gente, eu acho que essa ideia de fazer essa conversa aqui surgiu muito a partir desse novo momento dos nossos grupos, né? A gente tem tido muitas conversas, como você né, você comentou. A gente sempre conversa, né? Porque a gente trabalha juntas, então é natural. Mas a gente sempre com esse olhar muito atento e cuidadoso, né? Assim, especialmente para as meninas, porque não é que não possa ter homens, tá? Mas no momento temos meninas, então não vou dizer que são meninas, são meninas. Então, por isso, meninas. Mas, assim, a gente foi vendo, né? Tudo na vida é assim, é aprendizado. E desde que o nosso primeiro grupo começou de um modo muito peculiar, né? Assim, não era uma coisa tipo um projeto que a gente tenha pensado e, nossa, temos que fazer isso e tal. Na verdade, o nosso primeiro grupo já estava pronto, né? Foi meio que assim, façam aí e a gente, vamos fazer, vamos ver. E ao longo desse tempo, né, a gente vem fazendo alguns ajustes, né, percebendo coisas que podiam melhorar, né, todo tempo a gente está reavaliando e percebendo o que pode melhorar. E aí a gente, nesse momento, né, inclusive, a gente falou assim, não, a gente tem alguns critérios, mas não tá, é como se não tivesse muito fixado, vamos colocar assim. Então agora a gente vai realmente colocar algumas coisas como critério porque nos parece necessário. Por experiências que a gente já teve nos próprios grupos, nos nossos, de ver que algumas coisas cabem, outras não cabem, né? E a gente, na verdade, assim, está fazendo essa live aqui, obviamente a gente vai abrir, né? Está abrindo 3 mas para contar um pouco, né? Assim, para compartilhar um pouco dessas nossas inquietações e conversas que a gente tem aí, muitas vezes a respeito desse lugar do psicoterapeuta, né? Do psicólogo clínico. Então, a gente vive, né? Eu tenho falado disso, a gente conversou muitas vezes. Ontem acabou que era tanta coisa, nem falamos disso. Mas a gente tem conversado muito sobre essa coisa desse momento. E eu, particularmente, acho muito engraçado. Eu jamais na minha vida imaginei viver algo assim. Né? Assim, não estou falando de você, estou falando de mim, que sou burra velha, tá? Você é muito jovem, né? Mas tudo bem. Né? Mas, assim, lá atrás, assim, há quantos anos, quando eu decidi fazer psicologia, eu me lembro, assim, que foi uma decisão totalmente contracorrente, assim, né? Eu estudava no colégio militar e eu me lembro, assim, que nenhum dos professores me apoiou, assim. Foi uma coisa, parecia, assim, um complô contra mim. Porque falavam de tudo. Nossa, mas psicologia, gente, mas então faz medicina, você é tão inteligente. Mas você gosta de estudar, para quem não gosta de estudar. Você não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome. Enfim, de tudo. Eu imagino que você tenha escutado. A história é diferente, assim, mas a gente, né, naquela época, realmente, e eu falo isso, assim, nem na minha família mesmo, não houve apoio, né? Eu falo que eu entendo, inclusive, as razões das pessoas, porque naquela época era isso mesmo. Assim, eu não entrei para psicologia, super motivador, Carlos. Super. Mas eu não entrei para psicologia com motivação, por exemplo, de ganhar muito dinheiro. Né? Eu não achava que eu queria ficar rica fazendo psicologia clínica. Nunca. Ou agradar a família também, né? Hã? Agradar a família, né? Agradar a família também não era uma motivação. Eu me lembro quando eu falei que eu ia sair da faculdade de administração
e fazer psicologia. Na verdade, foi que eu já tinha saído, eu ainda não tinha saído. Eu não lembro se a minha mãe e meu pai falaram assim, ai meu Deus, vou ter um ataque cardíaco. É tipo isso, eu entendo. Mas você vê, né? É engraçado porque aí a gente vive esse momento que, em alguma medida, assim, me alegra tanto. Né? Assim, a gente vê, né? A gente trabalha com pessoas, a gente vê a necessidade. Vocês acham que cada vez mais a gente tem de outras pessoas que possam fazer isso, possam acolher essas pessoas que sofrem das mais diversas formas. Mas é um tanto engraçado, assim, né? Eu brinco muito com isso, você sabe? Porque eu falo assim, gente, eu não tenho nem roupa para esse tipo de coisa, entendeu? Na minha época era um negócio assim, psicologia era raré, tipo, eu tinha que querer muito. Mas, hoje em dia, virou uma coisa glamurosa. A gente vive aí, a partir, inclusive, da chegada do Ítalo, vamos colocar assim, que muita coisa mudou, graças a Deus, né? Eu, inclusive, sou uma das que pensou em desistir, porque eu não me encaixava naquele modelo que a gente sabe, né? Louco, que a gente conhece. Então, eu falava, não é possível, me sinto sozinha, não é isso. Se for para fazer isso, não dá para mim. O Ítalo, graças ao bom Deus, e ali eu vi que eu não estava tão maluca assim, né? Que dava para fazer. E aí a gente começa a conhecer muita gente, muitas pessoas começam a aparecer, e isso é realmente de um valor inestimável para todos nós. Com a mesma sede, né? Sim, sim, exatamente, com a mesma sede, amigos, né? E, enfim, que a gente vai fazendo. Mas junto com isso, né, como tudo na vida, vem como uma coisa assim, que é esse estranhamento que me dá, do tipo, agora ser psicoterapeuta tá na moda, pô, a Glamuroso. status, assim, é maneiro e tal. E eu acho engraçadíssimo, assim, porque é zero a minha experiência, sabe? E é exatamente, de algum modo virou uma certa modinha. E aí é nesse ponto que a gente conversa muito, né, cara? De um estranhamento que vai nos dando e que é uma preocupação real, porque a gente está com as pessoas e a gente vê isso, né? De que começa a ter uma certa confusão, né? Então a gente pode seguir aqui por vários caminhos, né? Não dá para falar tudo numa live, mas, por exemplo, certas motivações. A gente tem que ter um cuidado, eu sempre falo. A psicoterapia, vou colocar assim, clínica, é um ofício bem particular. Né? É diferente de ser nutricionista, por exemplo. Né? Então, assim, digamos que eu tivesse meus 20 anos, 20 e poucos anos, estou me formando em nutrição, sou muito boa aluna, sei tudo de química, sei montar a dieta, sou super imatura, mas, pô, eu me viro lá com a bioquímica, eu sou legal de papo, eu vou me engajar com o paciente. Cara, show! Eu posso, inclusive, ganhar muito dinheiro com isso, de cara. Se eu E tiver... ajudar muitas pessoas com isso também. Exatamente, se eu tiver um bom marketing, se eu for boa naquilo ali, meu ofício é montar dieta. Assim, o básico é esse. Eu preciso ir melhorando, conhecendo muitas estratégias, etc. Mas eu não preciso, não há uma necessidade de que eu seja uma pessoa madura para exercer aquele ofício. Eu posso, sendo imatura, entende? Então, assim, isso é muito particular do nosso ofício, vamos dizer, que não dá. Por isso eu sempre falo, e psicologia, psicólogo, psicoterapeuta, isso é profissão de gente velha. E não necessariamente velha de área biológica. Calma. Sem nenhuma ofensa. Mas você sabe que, ô Ju, isso foi um dos motivadores para eu largar minha faculdade de administrações e ir para psicologia lá nos anos 90. Uhum. Ah, pessoal. Justamente por isso, poxa vida, né? Quanto mais experiência, né, mais maturidade eu tiver, melhor eu posso ser. De verdade. Sim, exatamente. Então, assim, a gente vê que todo mundo... Boa, Carlos. Posso ser nutricionista e, inclusive, me alimentar mal. Exatamente. Mas, assim, imagina ser um psicólogo, e aí é perfeito o que o Carlos está falando. É? Você tá ali no teu consultório, ou no Zoom, ou o que seja, atendendo pessoas. E aí você chega ali com uma pose de quem sabe muito, você sabe, sei lá, Santo Tomás, de trás para frente, de frente para trás. Nossa, até
E, enfim, e você é muito sabichão. Mas aí você fecha ali, você sai dali, você é um bosta de pessoa. Você não cresceu nem um mínimo em nenhuma virtude na vida. Você não sabe nem o que você está fazendo. É um merda. Quer dizer, nós somos uns merda, mas assim, você nem sabe que é um merda, inclusive. Esse é o problema. Você acha que você é alguma A gente tá na vantagem, né, Ju? A gente já sabe que é merda. Ó, pelo menos já demos esse passo na vida, entendeu? Então, assim, não dá, porque aí você vive de aparência, de pose, como a gente falava ontem, né? E a aparência, ela não cativa, ela não conquista, ela não atrai. Ela pode atrair, melhor dizendo, ela pode atrair. Mas é como você me mandou um áudio agora há pouco, né? Ela pode atrair numa primeira medida e atrai, mas ela não se sustenta. Né? Então, assim, é como vamos fingir que estamos ajudando gente. E todo mundo, só para fechar isso, que eu falava, eu sou uma pessoa muito tranquila de falar, especialmente nos nossos grupos, você sabe que eu falo mesmo. Eu falo assim, olha, eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu já fui a pessoa mais imatura desse mundo. Eu sei de onde eu vim. Eu já fiz, mas assim, no quesito da imaturidade, é pós-doc o meu negócio. Pós-doc, entendeu? Não é pouca merda, não, entendeu? Então, assim, me sinto muito à vontade para falar. Tipo assim, eu sei de onde eu vim. Entende? Não é um mal, não é tipo assim, meu Deus, que coisa horrível. Essa pessoa imatura. Que não... não, isso é normal, o caminho de todos nós. Todos nós, normal. Agora, eu tenho que saber onde eu estou, para eu não enfiar os pés pelas mãos. E aí a gente, né, eu vou passar a palavra para você, mas essa preocupação assim, que vai nos dando, de que com essa coisa muito posuda, né, de muito... tá em moda, vamos dizer assim, né? As pessoas enfiaram os pés pelas mãos. E a gente tem visto isso acontecer. E, inclusive, por isso a gente, como é que se diz? Fechou mais critérios, inclusive, para os nossos pequenos grupos. Porque a gente vai entendendo que nesse 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho, né, dando supervisão, a gente vai realmente percebendo o que funciona, como que a gente forma a gente mesmo, como que a gente pega ali na mão, pega pela mão, fala assim, vamos lá, vamos caminhar, vamos junto mesmo, né? Então, isso é um ponto dos nossos grupos, né? A gente tem a gente sempre fala, né? A gente não ganha dinheiro com isso, mas assim, é a menina dos nossos olhos. É algo que tem um valor assim que nada pode pagar. Porque a gente vê, especialmente das que estão desde o início, a extrema mudança, a transformação mesmo, assim, enquanto pessoa, antes de tudo. E aí é natural que, enquanto seu ser seu terapeuta, a pessoa, aquilo vai, porque é o ser da pessoa. Né? Então, enfim, diga aí, falei muito. Voltando para o que o Carlos escreveu, né? Porque no seu exemplo, o nutricionista pode inclusive comer mal, né? E no nosso ofício, que a gente quer ajudar, né? E pode inclusive ajudar o outro, né? Mesmo comendo mal, ele consegue de fato ajudar o outro. E essa necessidade de amadurecimento nossa, e como você disse, todos, né? Você é a pessoa mais imatura do mundo, estamos juntos, né? Foi, né? A gente querendo ajudar o outro, se a gente não faz esse trabalho conosco mesmo, a gente vai ajudá-lo a quê? E é aquilo que a gente estava conversando mais cedo, a história lá da pose, é que ela encanta muitas vezes. O discurso, aquela coisa que eu falei, olha, é que ele motiva. Até semana que vem que vai precisar de mais um discurso. Até semana que vem vai precisar de mais um discurso. Mais uma dose, exato, mais uma dose. Eita, tá muito só aqui. E a questão é o seguinte, a gente consegue, através da pose, do encantamento, de algo muito superficial e, de novo, periférico, levar o outro ou motivar o outro até um certo ponto que, na verdade, é muito periférico também. Quer dizer, aí no limite a gente não está fazendo aquilo que a gente almeja enquanto terapeuta. Então, aí voltando ao que você, né, aos critérios que a gente resolveu deixar mais claro. Na verdade, assim, os critérios eles existem, né? Já existiam.
que é a questão dos nossos grupos serem pequenos. Por quê? Porque qual é o maior interesse dos nossos grupos? Além de dar supervisão dos casos específicos que as pessoas trazem. Isso mesmo, acaba sendo o cego guiando o cego. E não é isso que as pessoas que buscam um psicoterapeuta querem, né? As pessoas, cada um no seu nível, no seu lugar, tem um sofrimento e querem se tornar cada vez mais pessoas, né? Aquela coisa da sede do infinito. E se a gente não reconhece isso na gente e não busca isso, que é a coisa do senso religioso, né? Aquela coisa de, né? De ser religioso, naquele sentido que foi conversado ontem, né? A gente não vai de fato ajudar o outro. Então, assim, nos nossos grupos, o que a gente faz, né, Ju? A gente tem, são grupos pequenos, de 6 pessoas, né, no máximo, em que pessoas participam, se expõem, colocam a vida delas, colocam a vida delas em jogo, se implicam, né, para serem tudo aquilo que elas podem ser, e mais do que isso, né, aquilo que aqueles que as procuram precisam, né? Então é um trabalho de muito comprometimento, de muita doação, né? A pessoa tem que se implicar, tem que estar disposta a estar aberta para ser tocada e tocar, porque como são grupos pequenos, é uma entidade em si, né? O grupo em si é uma entidade ali, então assim, todos têm um papel ativo né, no grupo, umas, no caso agora são meninas, né, umas nas vidas das outras ali. E claro, né, a gente pega os casos que elas trazem e engraçado, né? E não é uma forma e não é um estudo de um caso, não é um estudo teórico de um caso, né? Ao contrário. Embora não, muito mais pela pessoa do terapeuta, né? Isso é uma marca muito forte do nosso grupo. Essa é a marca do nosso trabalho. Especificamente isso, né? Ajudar aquelas pessoas que nos procuram, né? As psicólogas, os psicólogos, e são psicólogos que são um dos critérios que a gente tem nos nossos grupos, e a gente tem uma... Você quer falar do motivo pelo qual a gente tem esse critério? Podemos falar, mas aí termina aí, depois a gente fala. Tá, Ih, já esqueci o que eu estava falando. Sou sanguínea, eu, hein? Esqueci como é, menina. O que eu estava falando? Não, estava falando disso, do grupo pequeno, Não, que enfim, que essas psicólogas, elas se implicam, né? Se implicam assim, quando ela traz o caso, embora sim tenha teoria, né? Ninguém aqui despreza a teoria, muito pelo contrário, nós temos uma coleguinha. Fica aí. Fica aí. Depois você disse que a gente está mentindo. Mentira, o nosso compromisso é com a verdade. Então, assim, né, não é que a teoria ela é desprezada, não, de forma alguma. Agora, a teoria, como você falou ontem, né, a técnica em si solta, sem um alguém por trás dela, sem um eu, vale 0. Pode valer muito em outras disciplinas. Outras atividades. Em outros ofícios. No nosso não vale, porque, né, é diante de uma pessoa, de uma personalidade, que o outro pode se desenvolver, pode ser curado, enfim. Né? Então, quando elas trazem o caso, na verdade, elas estão se expondo, estão se abrindo, né? Onde estão suas dificuldades, né? Revelando para nós, para o grupo, o olhar delas para o outro, e também tendo a oportunidade de ampliar esse olhar. Porque no limite é sobre amar mais. Sobre poder se colocar diante do outro de uma forma inteira, honesta, né? Sincera. Sem a sinceridade não há sanidade mental, Tiago Vieira. Né? E também precisa ter esse olhar para dentro da gente para poder... né? A gente aqui acredita piamente no processo terapêutico como algo muito valioso, então, poxa vida, a gente se submete a algo
do gênero. Porque no limite é um espaço terapêutico o nosso grupo de supervisão. Quase um grupo terapêutico. Não É vamos dar quase um grupo nome, terapêutico. Cadê a turma aqui? Cadê a turma do Chororô para vir contar? mas já temos uma. Ah, temos uma já. Daqui a pouco ela conta. Gente, você que tem que convidar, viu? Porque eu não sei como. Mas assim, só me diz uma coisa que eu acabei de me dar conta, né? Sanguínea, que sou. Hoje eu tô sanguínea, eu tô numa fase sanguínea, assim. Você sabe que eu gosto Eu gosto que você é camaleoa, cada dia. Não gosto de me fechar numa coisa só. Eu vou variando, entendeu? Esses dias eu tô mais sanguínea. Então, assim, eu não sei que horas são, eu não sei quanto tempo tem a live. Assim, né? Alguém escolhe, né? Você falou que ia ser de meia hora, né? Uhum. Eu acreditei. Ou fingi que acreditei. Peraí. Que a gente começou 1 hora, né? Então me diz aí. Gente, acho que meu vizinho tá falando. Não tem nenhum. Sei lá, eu posso olhar no celular, ó. São 13h28. Ah, então tá. Então temos meia hora. 2 minutos. Antes de. Eu acho que tem a Paula aqui. Se quiser entrar, dá um ok, que a gente chama. Mas, só assim, pegar esses 2 pontos que você falou, que é assim. Você falou assim, a gente tem essa coisa dos grupos serem pequenos, porque existe uma coisa que fala, inclusive, que é assim. Não há como, num processo terapêutico, a coisa se desenvolver se a gente não estabelece uma intimidade com o paciente, né? Com aquele outro que está ali diante de nós. Nos nossos grupos de supervisão, de algum modo, é como se a gente reproduz um pouco, né? Muitas coisas ali, muitas coisas são completamente terapêuticas, né? Às vezes a gente fala, olha, terapia, muita coisa se passa ali, e por isso também a necessidade de ser grupos pequenos, porque existe a coisa individual de cada um, mas existe esse algo da intimidade que a gente vive ali. Não é sobre falar de intimidade, a gente precisa falar. Mas a gente precisa experimentar a intimidade. E aí, você falou disso ontem, né, nas lives de ontem. Mas esse é o ponto-chave. A gente precisa... A gente precisa experimentar algo na relação. Então, lógico, né? Ali num grupo de supervisão, né? As meninas, elas precisam, as pessoas, no caso aqui são agora, só temos mulheres, mas as pessoas precisam experimentar esse algo, que não adianta eu ficar falando semana após semana. Tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade na relação com o paciente, ela tem que fazer isso aqui com o paciente. É que não vai adiantar nada, vai ter um vazio total. Porque a gente só dá aquilo que tem. Se o outro não tem, não desenvolveu isso ainda, não adianta, eu posso passar 2 horas falando de intimidade pelo discurso, que vai entrar em nada. Vai achar muito bonito, falar, nossa, que bonito isso, legal, pô, maravilha. Mas não vai mover nada na pessoa. Então isso não é do nosso interesse. Zero. Isso se joga no lixo. Tô um pouco me lixando para esse negócio. Eu tô muito me lixando para verdadeira, pela real transformação desses outros que estão ali com a gente. Nós estamos, né? Então, assim, a gente vai intimidade, vamos dizer, né? Será que eu peguei intimidade para dizer qualquer coisa? Mas é que, antes de falar, a gente experimenta a intimidade no grupo. E por isso, a gente precisa de pessoas que se implicam, pessoas comprometidas. Pessoas que, ao menos, consigam se comprometer por 6 meses. A pessoa, e agora que as pessoas vão ficando, mas a gente já percebeu isso. Se a pessoa não consegue se comprometer, a dar uma palavra, todo mundo é livre para sair, né? Não é sobre prender ninguém, pelo contrário. Mas se a pessoa não consegue manter uma palavra de que ela fica 6 meses junto com um grupo, como que ela consegue se comprometer com uma pessoa que sofre, que está na merda? Entende? Então, tudo isso são coisas que dizem algo pra gente. E a gente foi percebendo isso ao longo do tempo aí com os grupos. E esse ponto, que são 2 coisinhas. Uma, todos têm que... Como que se compromete? Para além de um comprometimento mais geral, todo mundo tem que levar caso. Não tem essa de ser ouvinte na nossa supervisão. Não existe isso. Nós cortamos isso radicalmente. Não, eu ainda sou estudante e tal, então você guarda. Será muito bem-vindo em breve, quando você estiver atendendo.
Então, porque a gente até tem, né, uma ideia aí, em algum momento, fazer uma coisa especial para estudantes, para pessoas, enfim, que venham de outros lugares, mas nesse momento os nossos braços alcançam 2 grupos, né? E a gente coloca dessa forma, porque a gente vê que faz diferença. Porque um ouvinte, essa pessoa ela não se implica com o grupo, ela não aparece. E isso fica desconfortável para todos, porque a gente não consegue ter intimidade. Porque quando as pessoas se implicam ali, elas vão estar à vontade para mostrar a própria miséria. E a beleza. Todo mundo tem tudo disso, né? Então, assim, a gente pega pela mão. Então, por isso precisam ser grupos pequenos. Sobre a questão da formação que você contou, isso é uma coisa que a gente deixou... Antes de entrar na formação, isso que você está falando, né, diz muito respeito a como a gente trabalha, né? Aquilo que você falou agora há pouco e que a gente conversou ontem na live, que é a pessoa, né, no grupo, poder passar pela experiência da intimidade, a experiência de um ambiente amoroso, tudo aquilo que na terapia vai ser requisitado, né? E aí, uma das coisas que a gente tem bastante, inclusive, depoimento a respeito disso, que é a questão da presença, que a gente sempre fala, e o quanto, né, a gente faz questão de ser essa presença. Não é que faz questão de ser, né? Que né? É que tem que ser. Que né? Desculpa, eu tô rindo. Né? Então, assim, elas têm, né, na gente, de formas distintas, né? Porque a gente falou, a gente é muito diferente no jeito de ser, de atuar, né? Mas, assim, ter uma experiência, de fato, na forma como a gente dá a supervisão, que não é teórico, mas é implicado, é corpo a corpo, né? A gente faz com elas aquilo mesmo que seria um correlato na terapia. Então, assim, para além de tudo, é aquilo que eu falei ontem sobre formar o imaginário, né? Na prática. Tá? Então, assim, a pessoa vive aquilo na prática. E foi ontem a gente até, na supervisão, a gente até comentou, ela vai ter a oportunidade de ver como você faz, não hipoteticamente, olha, eu faria assim. Não, é que você fez isso com ela ali na hora. É que eu fiz isso com ela ali na hora. Então, assim, né? De fato, a coisa é real, porque não é só que a gente teoricamente diz que a pessoa tem que se implicar, que a pessoa tem que ter presença, que a pessoa, né? Tudo bonita, muito bonito no discurso, né? É que o formato da supervisão é esse. Daí a necessidade, né? Também, óbvio, de ser pequeno, como é que a gente ia dar conta de um monte de gente? Sim. Né? Então, é algo muito... Eu posso atender 200 pacientes. Eu sou uma pessoa só. Entende? E aquilo, né, do amar é um estado de escuta. Aquilo que eu sempre falo, né, do amar é também um estado de escuta e de atenção. Quer dizer, a gente tem que ter um estado de escuta e de atenção a cada uma, através dos relatórios, né, através das apresentações, através, né, de como elas vão se posicionando ao longo do tempo, né, na própria supervisão, que é o momento em que a gente tem... Bom, algumas a gente tem alguns momentos fora também ali do encontro, mas para a gente conhecê-las, né, todo esse cuidado. Porque são pessoas que estão se formando, né, para cuidar de almas. Quer dizer, são almas que estão se formando para cuidar de alma. Então, tem toda essa finesse, esse refinamento, essa delicadeza, esse olhar, né? Porque se a terapia é a arte de amar, né? Então, assim, são pessoas que estão se dispondo a aprender a amar. Como a gente falou ontem. Sim. Aí está falando da questão eu acho da formação que eu te cortei. Não, acho até que a gente pode talvez deixar isso para a posterior. Para uma outra oportunidade. Porque senão a gente vai ter pouco tempo para escutar as meninas. A Manu também entrou. Eu não vi, que bom. Eu vou... A Paula disse... Eu não sei, deixa eu ver como é que faz para conferir. Eu sou um pouco, você sabe, né? Não tem probleminha. Aqui... Você está usando o Abaco? Você está usando máquina de escrever? Eu solicito uma de cada vez? Não sei.
Calma aí. Olha quem tá aí, doutora Paula. Que maneiro! Que maneiro, carioca. Que maneiro. Que maneiro! Gente, que rápida! Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Vamos ver. Bom, Dona Paula chegou. Dona Paula chegou. Conte-me. Dona Paula é recém-ingressa ao Team Bem, Caju. sim. Mas parece quase veterana, né? Não é mesmo? Não, Já passou Não, por mas- experiências assim, né, Paula? Pronto. Já chegou chegando, né? Das antigas, quase. Já chegou chegando, né? Já chegou, meu Deus do céu. Ah, E aí? então, estamos aqui, estou à disposição do que eu falo. Como é que foi essa sua experiência de chegar chegando, né? De chegar tendo... conta aí pra... Minha compartilha experiência. o que você acha compartilhável da sua experiência. O que eu posso dizer? Que essas duas mulheres aqui desta tela são duas grandes mulheres, né? Porque eu não falo isso assim só como um elogio vazio, mas é diante do fato de que, como elas bem colocaram, a presença delas, né? O ser da Camila e da Ju é algo muito diferente. Eu nunca tinha experimentado isso. Em 10 anos aí de profissão, eu me acho com 2 anos apenas, né? Por conta dessa engatinhar aí, sabe? Eu acabei de nascer, acho que aqui depois delas. E a minha terapeuta também, né? A dona Rafaela, que eu não sei se está aqui. Mas foi a primeira experiência de dividir o caso, eu lá achando, né, que eu não estava entendendo nada, né? Mas eu estava me negando a entender a minha própria pessoa. E aí, com a ajuda das meninas, eu consegui entender que aquilo era meu, não era sobre o outro, era sobre mim. E aí a gente chora, né? Tipo, várias caixas de lenço, dá uma crise de ansiedade, mas aí passa. Mas assim, não é pra assustar vocês, tá, gente? É porque é real, tipo, você vai lá na miséria, você cavuca lá no fundo do poço, aí você vê toda a merdinha que existe e vê que tem solução, vê que tem esperança, né? E as coisas de lá pra cá, eu acho que isso deve fazer umas 3 semanas, eu acho que aconteceu isso. Foram 3 semanas que acho que dividiu minha vida já, porque muita coisa mudou, viu? Ah, que legal. E eu tô muito feliz. Dói mesmo, mas tem que doer mesmo, senão não funciona. Pois é. Achei legal, né? Dói, é difícil, mas cavuca ali a merda, mas vê que tem esperança. É uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que a gente tem que ser o estandarte da esperança para os nossos pacientes, né? E é muito legal você trazer, mexeu ali, mas embora tenha doído ali, né? E uma coisa que eu acho legal compartilhar é que, assim, eu vim de uma formação total, tipo, cognitivo-comportamental. Então, eu vim engessada num monte de teoria, num monte de caixinhas, assim. Aí, eu cheguei aqui e as duas desfizeram tudo isso. Elas desconstruíram tudo isso. Foi, Não desmerecendo a TCC, obviamente, né? Eu sou muito grata, mas... Aí, a Manu. Mas tem sido muito legal. E quem não faz supervisão, gente, isso aqui não é marketing, não. Vai e vem viver a experiência. Se passar na avaliação, né? Porque não é assim. Aqui tem um monte de regra que eu tô aprendendo, tá? Que a vida tem regra. Ai, sensacional. muito bom. É muito bom, né, ter essas meninas com a gente. Ela vai entrar. Para seguir no nosso papo aqui. Mas isso que a Manu entrou. Chegou! Olá! Gente, só tem menina bonita na nossa supervisão. Isso é pré-requisito, entendeu? No dia da entrevista, Patrícia. Ai, cara. E aí, dona Manu? Temos 2 Manus, né? Tudo bem? A gente agora tem que ficar falando sobrenome, assim, esses sobrenomes muito europeus. Mas tudo bem. Manu, Tudo bem, meninas? tudo bem. Muito bom. A Manu tem uma história engraçada, né? Interessante, que sempre toda a vida do G1, desde o início. Aí, recentemente, migrou, por conta de questão da vida, de horário, migrou para o G2. E então ainda teve, né, assim, como 2 experiências
Mas a Manu tá desde o início, né? Um dos nossos, assim, enfim, daquelas que são guerreiras. Como é que você falou, cara? Highlander. Highlander. Aí a Paula estava contando, a Paula falou mais recente, mas eu falei, a já tá mudando tanto, parece até que ela é antiga, entendeu? Que ela já estava desde os primórdios. Mas a gente estava aqui conversando e assim, aberta para escutar um pouco de como que você vê assim, essa sua experiência, um grupo, não tanto na sua vida profissional pessoal, assim, aberto para dizer o que quiser. A Paula já terminou de falar? É uma conversa, só que ela estava falando, aí você pegou. Agora a Paula está fazendo assim. É. Tá carregando. Então, ontem vocês falaram uma coisa que na live que vocês fizeram, uma coisa que é muito importante e que nós, enquanto profissionais, a gente aprende, eu aprendi no espaço da supervisão, que é ter experiências amorosas. Vocês falaram muito do lugar do terapeuta e do comprometimento com o paciente. Então, o espaço da supervisão é um espaço que, para mim, é de muito cuidado e amor, que logo ecoa em outras das nossas relações. Todo o cuidado, o olhar que vocês tiveram comigo e tem com as outras meninas também de pegar na mão e falar, peraí, olha para isso daqui que você não está olhando, vamos por esse caminho, não faça isso. Então, isso é um lugar para mim que dá até calor, né? O calor do colo, que eu sempre vejo ali com vocês. Então, isso é muito caro para mim. Então, por isso que quando eu estava ali no outro grupo, eu pensei, não tem como, eu preciso dar um jeito de ir para outro grupo, trocar o horário, porque não tem como viver sem esse calor, sem essa força, sabe? O grupo, para mim, então, a orientação de vocês me dá muita força para ser uma profissional, uma pessoa melhor, para conseguir receber melhor aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Muito bom. Manu passou assim por experiências interessantes no grupo, né? Assim, ou seja, a gente sabe que todo mundo sobrevive. Quer dizer, sobrevive, mas tem os que sobrevivem e permanecem, entendeu? Tem os que, né, não sei bem, mas os que sobrevivem e permanecem fortalecem. Assim, isso é uma coisa, né, que a gente, tô brincando, mas falando sério, a gente vê, né, cara? A gente vê né, com esse tempo aí de acompanhamento, como que é tão bonito isso. Né? A gente a gente não pode ter medo por isso, assim, nesse espaço menor, de intimidade, enfim, um espaço amoroso, a gente não pode ter medo de apontar coisas que, às vezes, tem que ser um pouco duro e mostrar uma coisa que o outro não está vendo. Mas é mostrar nesse ambiente de intimidade, nesse ambiente amoroso, que a pessoa não está solta. Né? Então, assim, existe como um espaço cuidadoso, como a Manu estava dizendo, para que essas coisas possam acontecer. Né? As coisas, a gente entende, não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Sem um cuidado. Então, precisa haver, né, esse ambiente onde acontece esse encontro, que é conosco e com as outras participantes do grupo, e que a partir daí, que também tem isso, né? Para além do que acontece na supervisão, aí tem um grupinho do WhatsApp, e uma ajuda a outra. Né? Então, isso é muito, sem nenhum tipo de, tem que ajudar a outra. Não, é uma coisa que acontece espontaneamente. Né? Assim, porque realmente é como se fosse uma família. Né? É como se nós fôssemos uma família. Então, é muito gostoso assim, de escutar, né? A Manu, a Paula, a Manu desde o início, podendo ver assim, né, como que, para além de qualquer coisa que a gente possa falar nas supervisões, é a experiência que transforma, né? A experiência que toca a Manu, a Paula, o outro, todos de uma maneira geral.
Então, é muito bom. E como ela disse, né, Ju, toca e reverbera em outras esferas da vida, que é justamente o que a gente pretende com o nosso trabalho, com os nossos pacientes, né? Assim, e o caso da Manu, eu acho que é um dos casos emblemáticos do nosso grupo, que mais nos fortalece, mas assim, os nossos critérios, né? Aquela coisa que você falou, né? A pessoa tem que estar aberta, né? A pessoa tem que se dispor. Você tem aqui, no caso da Manu, desde... Nossa, eu me lembro no ano passado, na pandemia lá, no sítio, né? Eu acho que foi aquela sessão, aquela supervisão fatídica, e que, meu Deus, será que eu não volto? E volta, né, e a gente vai vendo o quanto isso, né, na verdade, assim, o mérito da pessoa, né, o quanto a pessoa de fato está implicada em se tornar cada vez mais aquilo que ela pode ser, e pode ser, inclusive, para fazer aquilo que ela tem como uma das coisas que a gente falava ontem, né? Não dá para fazer diferente. Eu sou essa pessoa que, né? Esse é o meu trabalho, esse é quem eu sou, não dá para não fazer isso. A minha circunstância me convoca a isso, né, a ser essa pessoa que eu sou. E é entregar tudo. Né? E aí você tem aqui, né, a Manu, uma das pessoas que, não só ela, mas enfim, ela que está aqui, né? E de fato é uma dessas pessoas que realmente, né, dão a cara a tapa, se comprometem, comparecem para, né, se deixar lapidar, vamos dizer assim. Isso. Muito obrigada pela confiança. Muito bom. E eu vejo, eu sempre falo isso para vocês, mas acho importante falar aqui de novo que é muito o agir de Deus com vocês na minha vida. Eu, depois que fiz o curso presencial do Ítalo, eu me vi num ponto, tipo assim, tá, tem um monte de coisa aí que tá tudo solta, um monte de teoria, como que eu vou aplicar isso na prática? E um dia, bem no carnaval do ano passado, eu falei assim, Deus, me dá uma luz. Me dá uma luz para eu saber para onde que eu vou, onde que eu vou achar gente boa, profissionais com experiência que vão conseguir me orientar. E logo veio um menino que faz parte dos psicólogos Guerreiro do Way e falou assim, olha, tem um grupo de psicólogos, você não quer entrar? Eu falei, quero, preciso. No que eu entrei e a Camila mandou lá a mensagem no grupo dos psicólogos, falou assim, olha, estamos no grupo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Então, vocês duas são, dentro de todo esse emaranhado aí do psicólogo, mas são, assim, as minhas mestres mesmo, sabe? Então, por mais que eu tenha todos os meus medos, vocês, acho que conseguem ver mais que eu, mas vocês me convocam ainda mais a dar cada vez mais a cara a tapa. Porque eu cheguei na primeira supervisão imatura, eu li meu primeiro relato, eu falei, Jesus, o que eu fiz? Eu fiz isso mesmo? Nossa! E vocês com toda a humildade, nunca deixou, por mais que falaram a verdade que precisava falar, nunca me senti constrangida. E eu sempre quis me colocar mais, porque eu falei, eu era ainda, sou imatura em muitas coisas, mas eu sempre tive comigo assim, eu preciso me jogar. Isso daí porque é assim que vou ter a experiência, a vivência. Então, falo para todo mundo que eu puder, fala, não, vai, façam supervisão. Então, é um investimento não só da profissão, como para a vida. Essa supervisão é para a vida. Aí a gente... Sim. Tá chovendo. Mas, porque você vê, né, a gente, né, aquela coisa que você já mencionou, né, que a gente fala, né, a supervisão é a menina dos nossos olhos mesmo, né, a gente, bom, eu e a Ju, né, a gente, como já foi falado, a gente é muito diferente, mas a gente tem uma visão da clínica muito similar e um comprometimento com o nosso trabalho, num nível muito visceral, assim, na verdade não é nem visceral, ele é espiritual, na verdade, mas enfim, vamos falar de forma que todo mundo entenda. E
Claro que com os nossos pacientes, né? A gente sempre traz os relatos de essa noite eu fiquei até as 2 da manhã atendendo 6 pessoas que estavam lá precisando, né? Elas né? E então, assim, os nossos pacientes, sim, na supervisão, poxa, é aquela coisa, né? A Manu já trouxe, né? Ela veio da turma que vem do Ítalo, né? Quando ele aparece, eu criei aquele grupo de psicólogos, aí a gente começou, foi bem ali que começou, a gente foi se juntando, foram aparecendo pessoas muito legais, e aí, né, como o doutor Pacheco sempre fala, poxa, nunca vi uma qualidade humana tão boa como nesse grupo, né, um grupo dele lá, que a gente faz parte também, e de fato, né, a gente vai encontrando a gente. E aí é o que eu falo, né, a gente, um a um, a gente vai tocando as vidas e vai tendo esse privilégio de tocar as vidas, as almas, e ajudá-las a serem quem elas nasceram para ser. E, né, os nossos tentáculos, eles vão enfim, se espalhando através das meninas também. Então, assim, né, e a gente vê, aquilo que você estava falando, a gente vê você falou do relatório, eu achei sensacional, porque a gente enche seu saco por causa do relatório. Tem que aprender isso aqui. E a gente vai dentro, né? A gente vai. E a gente vai. Eu me lembro outro dia, lembra aquela. Olha o relatório andou, que lindo! E a gente fica feliz. É porque é muito próximo, né? E são as pessoas que estão empenhadas em fazer aquilo que a gente faz e tocar outras almas. Então a gente consegue perceber a dimensão disso de uma forma até mais macro, né, escondida, mas é cada vida, né? Você traz um relato desse, é muito tocante. É assim, é isso mesmo que eu vim fazer aqui. Yes! Né? E é um privilégio. Vocês não têm noção, porque né, a gente brinca, a nossa supervisão é. Você vê, a Juliana ensina a dançar o tchan, né? Aí, o início de um dia de supervisão, né? Assim, uma coisa super, super séria, assim, todo o tempo, né? Assim, totalmente. Justo. Totalmente. Só quando você ensina a dançar o tchan, que fica mais sério ainda. E então a gente não coloca, né? A gente conversa muito no particular, né? A Ju ainda é mais poetisa do que eu, a gente não coloca tanto para as meninas, né? O quanto a coisa é importante para a gente, né? E o quão maravilhoso assim é para a gente, é um privilégio mesmo poder acompanhar o desenvolvimento não, e assim, e quando trazem os grupos após uma supervisão, sobretudo uma supervisão difícil, né, em que tem aqueles momentos difíceis, e aí vem o relato da próxima semana, do próximo encontro com o paciente, e aí vem o relato das transformações do paciente. É uma coisa assim que é maravilhoso. É um grande privilégio para a gente. É um grande presente, né, Cássia? Exato. A gente pode dizer que é um grande presente ter. Eu sempre falo assim, para mim são é o amor de mãe, assim, né? Assim, como se fossem todas minhas filhas. Realmente. A nossa maternidade espiritual, né? E aí é uma coisa, né, que a gente falava assim de ser um grupo terapêutico, né, assim, praticamente, não é a intenção central, mas acaba sendo, mas não que isso a gente possa deixar de lado a importância da própria terapia, né? Então, não que seja, digamos, um pré-requisito, mas é bastante desejável, né? E a gente falou disso ontem naquelas lives, de a necessidade de fazer uma terapia com um terapeuta mais maduro, né? Porque se a gente entende que é a personalidade que vai tocar, que vai transformar, eu não posso só falar, vou fazer terapia assim com o Zé da Esquina. Nada com o Zé da Esquina. Para eu quero ser um bom terapeuta, eu tenho que buscar alguém que possa me puxar. Né? Então, assim, muitas vezes nos grupos ali, praticamente acontecem em sessões, né? Mas é muito interessante porque ninguém fica na berlinda. A Manu falou disso, a Paula falou também.
existe essa coisa da intimidade do grupo. É uma experiência mesmo vivida, compartilhada por todos. Não precisa ser dito, né, que a gente possa falar, mas é muito mais do que mágico, é a experiência. Né? Então, o fato de estarmos como aconchegados, né, assim, ali ainda que pelo Zoom, mas aconchegados, né, cada um ali no seu quadradinho, e que a gente se vê, em que a gente está junto, em que a gente compartilha daquele espaço. Né? Então, muitas vezes, com participação do Cooper, muitas vezes acontecem esses encontros em que acaba sendo um pouco mais difícil, a gente sinaliza, né? Até interessante que a gente sinaliza, a gente percebe algo, lê ali o relatório, a pessoa aponta o caso, e a gente percebe, tem algo aqui no terapeuta, na história do terapeuta, né? Um ponto ali em questões pessoais, e a gente sinaliza isso no grupo, com muito amor, enfim, de modo direto, muitas vezes, e a gente não é uma exigência que a pessoa tem que abrir nada, né? Pelo contrário, a gente fala isso aqui, tem que levar para terapia. E quantas vezes, quantas e quantos, seriam inúmeros os exemplos, em que espontaneamente a pessoa abre a própria vida, ela começa a se expor, assim, a falar, porque cabe. Então, isso realmente, e é essa a maior riqueza, quando a coisa ela aparece desse jeito, a Manu está aí para dizer, a Paula, assim, realmente é uma coisa assim que o tamanho do para onde isso vai é muito maior do que ficar só numa discussão teórica, do que ficar só como num... Por quê? Porque isso acaba tendo um certo afastamento, né? Como você mesmo disse, não é de modo algum, né? A teoria ela é fundamental, a gente precisa se amparar em algum lugar, óbvio, mas sem experiência ela cai num vazio. Então, se a gente está ali no grupo para experimentar algo juntos, a gente aposta realmente nisso. É esse encontro que transforma. E é interessante até enfim, aconteceu já, tanto comigo quanto com você, em algumas situações, de que muitas das meninas vieram fazer terapia com a gente, inclusive, fazendo supervisão e terapia, né? Aconteceu algumas vezes ao longo desse tempo no grupo. E, enfim, né, você vê, assim, são espaços diferentes, né, nesse sentido eu quero dizer. Existem diferenças, mas existe algo de comum também. Existe uma comunhão, né? Existe esse certo espaço terapêutico nos nossos grupos. Então, para fazer link com o início, quem não tem a disposição de abertura, a disposição de entrega, a disposição de humildade, não é nem que não é bem-vinda, que não cabe, não há por que entrar nos nossos grupos, porque não vai ficar nem 2 semanas. Porque não dá, você fica deslocado, não tem como. Então, assim, a gente agora pode admitir uma pessoa nova que entrou, foi o primeiro dia ontem, inclusive, um amor. Super aberto. Super aberto, super humilde, super assim, já tipo assim, chegou ontem, mas já está encaixadinho no grupo. Né? Então, até por isso, a gente também agora passa a fazer, tem feito já como uma conversa, assim, como tipo entrevista, mas é mais uma conversa mesmo, para ver assim, que a gente conhece os grupos, para ver se cabe, assim, né? Se encaixa, digamos. Não que é um cuidado com os próprios grupos, né? Com os grupos, porque cada um tem o seu jeito. Né? Então, a gente precisa perceber, ter essa sensibilidade de perceber o momento, às vezes. Né? Às vezes, uma pessoa você fala assim, não, é legal, essa pessoa vai ser legal um dia estar no nosso grupo, mas às vezes não é ainda aquele momento por alguma razão. Né? Às vezes a gente vê que não, essa pessoa não, talvez não vai funcionar, vai funcionar em outro grupo. Né? Não vai ser no nosso. Não porque a gente, digamos assim, esteja afastando a pessoa, mas é porque precisa haver algo de muito valor para a gente que precisa existir em comunhão com as pessoas que estão naquele grupo, porque senão há como uma quebra e a gente já viu isso acontecer, e por isso esse cuidado. Né? Tudo que a gente vai fazendo de um jeito muito cuidadoso a partir da experiência, não é a partir da ideia. A gente tem como uma ideia normal, mas a gente vive uma experiência e a gente observa coisas positivas, negativas, coisas que dão certo, coisas que não dão certo,
E então a gente vai avançando, né? Fazendo esses pequenos ajustes que a gente entende que seja o melhor para todos ali, né? Não é para a gente, mas é para todos que estão ali. O nosso maior cuidado, nosso maior olhar é para quem está no grupo, né? Para a família que está reunida ali no grupo. Então, enfim, acho que é um pouco isso. Não sei quanto tempo temos. Já passou da 1 hora, né? Sério? Não caiu? Vai cair, vai cair. Mas que Vai não ficar. deu nada, não deu nenhum reloginho. Oi, que bom. Não, você é mais fora da casinha, eu aqui vendo, passando. Pra variar, Juliana vai passar da hora, eu vou te falar. É que ela é sanguínea, vocês esqueceram. Sanguínea, é uma coisa de louco. Eu melancólica. Mas assim, vou aproveitar para falar algo que eu disse no início. Que entrou o Vitor, professor Vitor, e o professor Vitor tá fechado, eu acho, imagino, mas ele abriu uma mentoria de 3 meses, o verdadeiro encontro. Eu, infelizmente, por questões da vida, só consegui acompanhar ao vivo uma vez, eu tô lá, mas é porque é muito tocante para mim, o professor Vitor do Instituto Lavelle. É muito tocante para mim porque eu participo, eu vejo, né, os encontros e muitas vezes me emociono assim, com muitas coisas, né? Não só ali, mas falando aqui que é tão específico, porque tem tanto a ver com o nosso modo de ver as coisas, né? Que é assim, a informação, o ajudar o outro, o cuidar do outro, o acompanhar o outro, o que for com relação ao outro. Ele só é possível a partir de um verdadeiro encontro. Eu não tive ainda a oportunidade até de falar com ele, assim, mas é muito tocante, né? Assim, de ver assim como que, particularmente, assim, é uma pessoa assim que eu admiro imensamente. Não teria nem palavras, assim como outros, né? Assim como a gente poderia citar tantos outros, mas melancólicos, né? Melancólicos, eles se Você é sanguínea, nem vi que não tem. são melancólicos. Mudou. Você mudou hoje, você tá sanguínea, não começa. Eu tô sanguínea Cada dia é uma nessa coisa. fase. Eu tô nesse momento, nesse dias eu tô sanguínea. Mas, ué, Desequilíbrio você vata, pode ela chama. amanhã se eu quiser. Mas é muito interessante, assim, porque para mim é muito tocante. É muito tocante escutar. Não sei se ele tem ideia de abrir isso novamente. Se ele, por acaso, abrir em outro momento, eu recomendo fortemente. Porque ali ele traz aí, obviamente, o olhar dele é de uma maneira mais... Ele traz com um olhar teórico, mas muito amoroso, e fazendo uma correlação prática. Mas é assim, sabe quando você escuta alguém e você vê, né? Eu olho assim, caramba, é o que a gente faz, assim, ele está falando do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente acredita. Então, é um alento, assim, né? É muito bom. Muitas vezes, né, nos surgem, a nós, Camila e eu, a gente tem muitas conversas e, enfim, a gente tem questionamentos, né? A gente pergunta, será que desse jeito é melhor? E a gente vai aprofundando para chegar a uma conclusão. Mas essa coisa de, enfim, vou falar particularmente uma inquietação muito grande de que a gente precisa mesmo de pessoas. A gente precisa, assim, assim, Camila sabe, falo muito sobre isso. Eu estou no Rio e para mim é bastante angustiante. Eu me sinto muito só aqui no Rio, de braços. Eu sou uma pessoa só, mas de braços, assim, né? Então, temos até uma pessoa que em breve, se Deus quiser, ainda está na faculdade, mas em breve, se Deus quiser, vai estar nos nossos grupos. Estar perto de mim de outra forma, né? Que eu fico muito, muito feliz mesmo. Mas por isso, assim, é uma inquietação muito grande para mim me sentir sem braços, né? Então, assim, muitas vezes me aparece como, meu Deus, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de pessoas que
que possam fazer isso pelos outros também. Mas aí, logo assim, aí vem como uma inquietação assim, de urgência. Mas logo aí passa, eu respiro 3 respirações, aí passa. Passa não, mas me situa de novo. Que, olha, a gente precisa mesmo. Mas, como a gente dizia antes, existe uma particularidade muito grande no que a gente faz, que é a maturidade. A gente não amadurece ninguém em 2 dias, em 1 mês. A gente está há 1 ano e meio com os grupos. A gente começa a ver mudanças reais, né, cara? Mas a gente precisa, sim, de tempo, de paciência e de pessoas que se impliquem. Tem muita gente precisando, sim, mas não adianta enfiar os pés pela frente. Não adianta querer fazer achar que eu já sou, que eu não sou, tá? Porque isso só dá erro. Não consegue ajudar ninguém assim. Então, muitas das nossas conversas passam por isso, né? E a gente vê que, olha, a gente vai fazer, assim, precisa de volume, massa, né? Assim, precisa. Não é o que a gente faz. Eu digo para Camila, pode ser uma imensa limitação minha, mas eu não sei fazer, eu só sei fazer assim, porque eu preciso dessa coisa íntima com cada um. Eu não tenho, tenho um limite de quantos pacientes eu consigo atender. Eu não tenho, eu falo assim, vai ter 100 pacientes. Como que eu vou atender? De que jeito? Eu falava com a Camila, vou abrir aqui, eu abro meus podres, né? É tudo certo. Eu acordei 11 e pouco da manhã hoje. Eu realmente Tá vendo a voz dela, tão linda, 11h30 da manhã. Por quê? Porque muitos pacientes mal essa semana, quinta-feira, como eu falei, até 2 da manhã, quase não dormi, ontem o dia inteiro, faz parte. Agora, imagina, eu tenho um limite de pacientes, eu nem sei quantos pacientes eu tenho, assim, em número, mas não importa tanto, mas eu não tenho 100 pacientes, não dá. E tem pessoas na espera querendo. Ah, tem vaga, não tem. Já falei para minha secretária, pelo amor de Deus, não me enlouqueça. Porque eu não posso enlouquecer. Não dá. Existe um limite do que é razoável, principalmente em situações mais sérias, que as pessoas precisam mais da nossa disponibilidade. Não tem como fazer volume. É normal. Então, eu fico muito calma no sentido de que, olha, Deus me colocou nisso aqui. Alguém precisa fazer isso aqui. E eu posso fazer. Então, eu posso e preciso fazer. Isso eu estou falando da clínica. E nos nossos grupos, de algum modo, a gente faz isso. Mas é assim também, com esse jeito. É um jeitão de quem está perto. É um jeitão de quem pega pela mão. Né? E não dá... É um trabalho artesanal. Artesanal. A gente queria ter, inclusive, é uma coisa que eu tenho muitas ideias sempre, né? Podia fazer um grupo assim, assado, eu sei, não dá para fazer agora, mas vamos colocar isso lá, né? Vamos deixar assim, lá na... A imersão. A imersão. Porque, assim, a gente tem ideias, a gente tem coisas que a gente quer fazer, a gente quer ter um grupo, talvez, para estudantes, para pessoas que ainda não se formaram. Hoje, é humanamente inviável. Questão de... Né? Não cabe, não cabe. Mas temos essa ideia. Mas a gente faz aquilo que os nossos braços alcançam, com muito amor, com muita entrega, né? Com muita doação mesmo. Sabendo que, olha, a gente prefere fazer... Não caiu. A gente prefere fazer pouco que eu digo, com poucas pessoas, né? Que a gente faça pouco, né? Porque é com poucas pessoas, mas com qualidade, né? O colega colocou. E tipo isso aí que a Paula escreveu. Mostra o caminho, vai. Mas estamos aqui juntos. Não é tipo assim, pronto, fechou, acabou a supervisão, a pessoa está lá chorando, tá super mobilizada e eu agora vou dormir. Ô, Ju, a gente fala muito, né? Foi falado ontem, né? Que é preciso ter um alguém, mas não é alguém, né? Uma pessoa, um eu. O nosso trabalho é personalizado. Porque a gente precisa de pessoas, né? Uma das coisas que a pessoa não é nem pessoa ainda, né? Assim, como é que, né, a gente vai trabalhar com isso? E não é desmerecendo algo mais massificado, pelo contrário. Isso precisa existir também, inclusive. Precisa existir também, mas o nosso olhar, é o que você falou, assim, a gente é convocada, né, nós somos convocadas a isso, a trabalhar de forma próxima.
Por isso que eu falei artesanal, personalizada, cuidadosa, zelosa, atenta, sim, amorosa. E é o que a gente faz. E não, como você falou assim, não é para todo mundo. Você já deu um critério que não é um critério nosso de escolha do outro, embora também seja, mas é do outro para escolher estar com a gente. Que no limite, isso aqui não é uma propaganda da nossa supervisão. Porque são 3 vagas que a gente tem. Nossa, 3 vagas, uhul! Mas até pode ser um convite para outras pessoas olharem dessa forma, terem essa visão. Então, assim, você falou uma coisa que também é uma forma de critério daquele que talvez tenha um interesse em trabalhar com a gente, ou dessa forma como a gente trabalha. Você está disposto a se implicar, a se abrir, a ser visto? Porque você vai estar diante de não só 2 pessoas, mas o resto do grupo, né? Então, de 7 pessoas ali, e estão te olhando, estão interessadas em você, né? Querem saber de você, né? Vão te olhar via o seu trabalho, via aquilo que você, né, for expor ali. Mas assim, você está disposto, você quer ser visto, né? Às vezes, né, na verdade, a gente até deseja ser visto, mas às vezes não, a gente tem as nossas defesas. Porque as meninas testemunharam ali, relataram. É que vem alguém na defesa e cai por terra, e, ai, meu Deus, é terrível, mas é bom. E que eu achei sensacional, né, que foi falado, traz esperança de volta. Né? Isso é tudo. Acho que é isso. Algo mais? Acho que é bom, né? Muita coisa, mas tá bom, né? Muita coisa, né? Eu sempre fico meio emocionada, assim, quando a gente fala de supervisão, quando a gente fala desses assuntos de terapia, Ah, por que será? Só porque é sua vida? só porque, né? Nossa. Só porque deve ter a ver, né? Muito bem. Enfim, e aí, assim, eu acho que isso mesmo. Mas, assim, eu acho que a gente pode, né? Eu vou tentar deixar... Eu não me lembro bem como é que faz para encerrar. A hora que você encerrar, vê se dá para você gravar esse Como é que negócio faz aqui. para encerrar? Alguém me ajuda? Eu esqueci. Eu não faço Acho live. que você vai apertar o xizinho, não sei. Ah, tá, o X, né? Não Alguém sei. me diz Você só sabe que eu apertar faço o X muita live no para Instagram, aparecer o né? botão de gravar? Eu acho que vai aparecer lá, gravar ou não gravar. Não sei. Eu não faço live no Deve ser Instagram. isso, né? Apertar X e tentar gravar. Mas, enfim, antes de eu fazer isso, então acho que a gente pode. Como a gente é devagar A nessas gente coisas. super bombando. Chega. Equipe de marketing tá super aí. Pô, maravilha. Enfim. Gente, desculpa, é que eu sou um fóssil, sabe assim, as meninas, o pessoal mais próximo a mim já sabe, então, por favor, vocês que não O cheiro de naftalina chegou aqui já. Desculpa, mas é que o formal que eu estou sendo conservada diz que é muito bom. Quem quiser indicações, tá? Mas isso é da época dos fósseis. Enfim, eu vou tentar salvar aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo. E a gente abre uma caixinha também, né, cara? A gente pode abrir uma caixinha aí para quem tem dúvidas, para quem tiver interesse. Se você estava assistindo aqui e acha que alguém pode gostar, envia a nossa live ou passa nos nossos Instagrams. E é isso. Estamos à disposição. Não demite. Vou pensar no seu caso. Vou pensar. A Paula, se não salvar, não demite a estagiária Paula. Eu vou avaliar. Vou avaliar. Ai, gente. Mas, enfim. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer? Agradeço, assim, primeiro, né? A você, né? Esse nosso encontro. As meninas que estiveram aqui, a Paula e a Manu. E a todos que aqui estiveram também acompanhando nosso bate-papo. A presença de vocês. Se ninguém tiver nenhuma pergunta... Muito obrigada. E depois a dona Rafaela vai se haver comigo. Mentira, eu já sabe, ela está com as crianças. Aquela assim, que marcou 2 vezes, conseguiu fazer hoje. É verdade.
Enfim, Uma vez foi culpa minha, mas tudo bem. uma vez foi Bom, minha. então, ninguém me pergunta. Muito obrigada pelo mandar muito bem. Muito obrigada pela sua participação, abrilhantando a nossa tela. E olha só, chegou Essa cara, meu prima. parente do Cadu, essa. Minha prima apareceu. Então tá bom, vamos lá. Então, beijos. Eu vou tentar salvar. Rezem por mim. Boa sorte. Beijo. Salve aí, Júlia.